Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Joana e estou a decorar a nossa casa uma divisão de cada vez. Já decorei o nosso quarto, mas entretanto fiz uma pausa na decoração aqui de casa porque o nosso sobrinho nasceu e eu vou decorar o quarto dele. Já fiz alguns DIYs para este quarto. Se quiserem ver esses vídeos, vou colocar o link aqui em cima e também na descrição. O DIY de hoje foi o mais desafiante até agora. Encontrei uma imagem no Instagram de uma almofada linda de morrer para criança. Eu olhei para aquela imagem e pensei logo, eu consigo fazer isto. Comecei a pensar em todos os DIYs que eu já tinha feito e em todas as técnicas que eu tinha utilizado e pensei, isto é possível, eu consigo mesmo fazer isto. Este DIY acabou por ser uma mistura entre essa inspiração que eu encontrei no Instagram e o primeiro DIY que eu fiz para o quarto do Rodrigo, o leãozinho. Eu adorei o resultado final, mas houve assim alguns erros pelo caminho, algumas coisas que não correram tão bem. Eu vou partilhar tudo isso convosco, vou-vos explicar como não cometer esses erros e tentar tornar este processo mais simples. Vou-vos mostrar então tudo o passo a passo deste DIY, começando com os materiais. Antes de mais, deixem-me dizer-vos que todos estes materiais vão estar na descrição. Vamos precisar de uma máquina de costura, uma tesoura, linha de bordar, linha de cozer, agulha, fita métrica, papel. Eu estou a utilizar este papel que reutilizei de umas embalagens de móveis que vieram cá para casa, fita cola de pintor, lápis, alfinetes, velcro. Vão precisar de comprar as duas partes do velcro. Eu utilizei cerca de 40 cm, portanto basta comprar em meio metro, uma régua, pistola de cola quente, barras de cola, godés que eu utilizei como molde para fazer uns desenhos, portanto qualquer outro objeto assim redondo deste género pode servir, um tecido à vossa escolha, eu utilizei cerca de 1 metro, enchimento, fio de macramé, um prato grande, eu utilizei este que tem cerca de 32 cm de diâmetro e, finalmente, um ferro de engomar. Então, o nosso primeiro passo vai ser desenhar os moldes da nossa almofada. Para o primeiro molde, utilizamos o prato grande como referência para desenhar uma circunferência. Depois, acrescentamos uma margem de 2 cm em toda a volta. Esta margem será o nosso valor de costura. Depois de cortar, ficamos com o nosso primeiro molde da capa da almofada. Esta vai ser a parte da frente da almofada. E agora vamos desenhar os dois moldes que precisamos para a parte de trás. Para isso, dobramos este molde ao meio, 2 vezes. Marcamos esses 4 pontos de referência. Unimos 2 destes pontos para ficarmos com uma linha que divida o círculo ao meio. E agora vamos decalcar metade do círculo para outro papel. Esta vai ser uma das partes da parte de trás da almofada. O objetivo é que a parte de trás da almofada seja dividida ao meio. Portanto, nas duas partes, uma delas vai ter uma altura para baixo, em que as laterais decalcamos novamente com o nosso círculo dobrado ao meio e depois acrescentamos as marcações de onde vamos dobrar o tecido para depois cozer. O que vamos fazer aqui é assim uma espécie de bainha. Nós precisamos deste tecido extra que vamos dobrar porque vamos cozer aqui uma tira de velcro. Nesta parte é que eu teria feito as coisas de forma diferente. Estas medidas que estão a ver aqui eram perfeitas se o meu tecido não fosse muito grosso. Mas a realidade é que o meu tecido era super grosso e isto foram dobragens a mais. Se tiverem um tecido mais fino, vão precisar destas dobragens para reforçar o tecido e ter força para aguentar o velcro. Mas se tiverem um tecido como o meu, façam antes as medidas como eu estou a colocar aqui. Isto vai evitar que vocês tenham excesso de tecido e que encontrem os problemas que eu vou encontrar mais à frente. Agora vamos passar ao segundo molde da parte de trás da almofada. Decalcamos novamente meio círculo, mas desta vez vamos acrescentar uma altura para baixo mais pequena.
Isto porque o que vamos fazer é criar uma margem onde os dois meios círculos se vão sobrepor. Essa margem vai ter 3 cm. Abrimos o círculo para desenhar as laterais e agora pegamos no primeiro molde e vamos desenhar uma linha com 3 cm abaixo da linha que divide o círculo. Voltamos ao nosso molde e aquilo que vamos fazer é desenhar uma nova margem com a mesma altura do molde anterior. Depois dobramos o primeiro molde na linha dos 3 cm e colocamos o molde como estão a ver aqui. Decalcamos as laterais e temos o nosso terceiro molde completo. As medidas que eu utilizei estão aqui. Se tiverem um tecido grosso como o meu, utilizem antes estas medidas. Nesta próxima fase, o que vamos fazer é verificar que está tudo a bater certo. Vamos pegar no nosso molde e vamos dobrar nas marcações que fizemos. Temos, portanto, as duas partes que fazem a parte de trás e o molde da parte da frente. O velcro vai ser cozido aqui. E agora vamos passar à fase de cortar o tecido. Normalmente alinhamos os moldes com a orelha do tecido, mas neste projeto em específico é mais importante que o meio do círculo esteja alinhado com as bolinhas. Portanto, aquilo que eu fiz foi dobrar novamente o molde a meio e alinhar com a linha das bolinhas. Depois coloquei alfinetes em toda a volta do molde. E fiz exatamente o mesmo com os dois outros moldes. Depois foi só cortar o tecido seguindo os moldes. Para mim é muito mais fácil cortar um pedaço de tecido à volta do molde e depois sim cortar seguindo o molde. Cortamos também as duas outras partes da almofada e depois o que vamos fazer é marcar no tecido aquelas marcações onde vamos dobrar o tecido. Normalmente faríamos um pequeno corte em cada marcação, mas como este tecido desfaz com muita facilidade, aquilo que eu fiz foi marcar com o lápis. Marcamos também no primeiro molde a linha que divide o círculo e a linha dos 3 cm. Agora pegamos na parte da frente da nossa almofada e vamos retirar todos os alfinetes e o molde. A nossa margem para o valor de costura é de 2 cm e é também nesta margem que vamos colar os fios de macramê. Mas não podemos ter cola na zona onde vamos cozer. Por isso vamos desenhar uma margem com 1,5 cm em toda a volta do nosso círculo. Agora vamos começar a construir a cara do nosso leão. Estes passos vão ser basicamente os mesmos do nosso leão que eu fiz a partir de um cesto. Começamos então pelo nariz e cortamos um triângulo, tentamos que ele fique o mais direitinho possível e depois colocamos o nariz alinhado com o centro do círculo, como estão a ver aqui. Como a aresta do meu triângulo tinha 8 cm, marquei 4 cm na parte de cima do círculo, ficando com 2 pontos de referência para desenhar estas linhas. Depois usei os godés para desenhar a boca e os olhos. Marquei a posição do nariz com o lápis para depois colar com a cola quente. Como este tecido desfaz com muita facilidade, aquilo que eu fiz foi usar um bocadinho de cola UHU nas pontas para reforçar e não se desfazer com o tempo. Quando forem a colar o triângulo com a cola quente, usem cola nos cantos e nas beiras do triângulo. Eu não fiz isso e depois tive que ir reforçar com um bocadinho de cola. Agora passamos à fase do bordado. Eu começo por enfiar a linha com o meu truque, usando um bocadinho de fio normal de cozer, fazendo uma argola e passando o fio de bordar por essa argola. E depois puxando. Estou a usar uma linha dupla para fazer este bordado. Estou a fazer um bordado muito simples com um ponto corrido. Se quiserem uma explicação um bocadinho mais detalhada do bordado, podem ir ver o vídeo do DIY onde eu transformei um cesto num leão.
Se entretanto ficarem sem fio, como me aconteceu aqui, passam a agulha para baixo, cortam o fio e dão 3 nós. E depois é só retomar o bordado, como estão a ver aqui. Com o bordado todo feito, aquilo que eu fiz foi começar a experimentar com os pedaços de fio de macramê que eu tinha. Sobra-me sempre imenso fio de macramê em todos os projetos e eu guardo tudo para estes pequenos pormenores noutros DIYs. Então, experimentei aqui com vários tamanhos para fazer a juba do leão. Andei bastante indecisa, mas acabei por decidir-me a fazer a juba com 8 cm de comprimento, mais os 2 cm do valor de costura, fica com 10 cm. Ora, isto é uma argola, portanto, o total do comprimento do fio será 20 cm. Espero que isto tenha sido claro. Cortei cerca de 80 pedaços de fio e mesmo assim não foi suficiente. No total precisei de 90 pedaços de fio com 20 cm para a juba. Agora vamos colocar todos os fios no seu lugar. E quase que me esquecia das orelhas. Basicamente o que eu fiz foi usar o molde que eu já tinha da orelha do DIY do leão e usei isso como base para desenhar um molde um bocadinho maior. Esta orelha tem no total 8 cm de altura. Depois, assim como no outro DIY, coloquei um bocadinho de cola no meio para fazer uma pequena prega. E coloquei também um bocadinho de cola na parte de trás para prender melhor a prega. Fiz isto nas duas orelhas e depois coloquei as orelhas a uma distância de 12,5 cm da linha do meio do círculo. Eu quero que as orelhas tenham também a cor contraste do nariz, ou seja, estou a colocar a parte castanha para baixo, para depois de cozermos a parte castanha ficar virada para a frente. E agora vamos colar as orelhas e os fios à parte da frente da nossa almofada. Colocamos a cola sempre na margem de 1,5 cm que desenhámos no início. Alguns fios já eram bastante antigos e estavam-se a desfazer e o que eu fiz foi colocar um bocadinho de fita cola na ponta para não se desfazerem completamente. Quando fui colar a segunda orelha, verifiquei novamente o alinhamento antes de colar. Depois foi só continuar este processo até termos todos os fios colados. É importante garantir que a parte onde vamos cozer esteja completamente lisa. Ou seja, arrumem bem os vossos fios de forma a ficarem completamente alinhadinhos um ao lado do outro e não termos nenhum a sobrepor-se. Agora passamos à parte de trás da almofada e vamos vincar com o ferro as dobras que tínhamos marcado. As duas partes da nossa almofada ficam assim. Verificamos uma última vez com a parte da frente se está tudo certinho e tudo a bater certo. Como estava tudo certo, vamos seguir para o próximo passo, que vai ser colocar o velcro. Ao todo, a linha onde vamos colocar o velcro mede 36,5. Mas nós não queremos o velcro na zona do valor de costura, para não acrescentarmos ainda mais grossura a essa zona. Portanto, vamos retirar 4 cm aos 36,5 cm e ficamos com o comprimento do velcro, 32,5 cm. Cortamos um pedaço de cada uma das partes do velcro com esta medida. Juntamos as duas partes para verificar que estão do mesmo tamanho e agora, antes de cozermos o velcro, vamos cozer esta linha para fechar as dobras. Queremos fazer um ponto à beira da dobra. Para isso, colocamos a agulha no sítio certo e depois colocamos a fita de pintor ao lado da dobra. Assim vai ser sempre o nosso guia para fazermos o ponto direito. Repetimos este ponto na outra parte das costas da almofada e agora sim vamos cozer o velcro.
é importante verificarmos que temos as duas partes do velcro colocadas na posição certa. Deixamos uma margem com 2 cm de cada lado e alfinetamos o velcro, colocando as duas partes do velcro alinhadas para podermos verificar que estão no sítio certo. Como veem aqui, a parte de cima está dobrada para cima, porque depois, quando fecharmos o velcro, as duas partes do velcro vão coincidir. Para cozermos o velcro, colocamos a agulha na parte lisa, que não tem velcro. Retiramos o primeiro alfinete para ficar com o velcro completamente liso. Mudamos para um ponto mais largo. Eu estava a utilizar um ponto número 3 e mudei para um ponto número 4. E depois é só cozer muito devagarinho, mantendo a agulha na parte lisa. Quando chegamos ao canto, colocamos a agulha para baixo, levantamos o calcador e viramos a peça para ficar alinhada no sítio certo. Cozemos até ao outro canto, podendo utilizar a parte manual da roda da máquina para atingir o ponto certo. E depois fazemos o mesmo. Baixamos a agulha, levantamos o calcador e viramos novamente a peça para ficar alinhada no sítio certo. Cozemos até ao próximo canto, retirando o alfinete antes de cozer nessa parte, viramos novamente a peça e depois é só rematar. A primeira parte do nosso velcro já está cozida. Agora repetimos exatamente o mesmo processo na segunda parte. Agora juntamos as duas peças do velcro e, para facilitar a próxima etapa, vamos fazer um pequeno ponto nas laterais do círculo para juntarmos as duas peças. Isto vai facilitar quando formos cozer a parte das costas com a frente da almofada. E foi aqui que eu encontrei o meu primeiro problema por causa da grossura do tecido. Eu não consegui fazer este ponto. Então, o que é que eu tive que fazer? Tive que cortar um bocadinho do excesso de tecido na parte de dentro do valor de costura, como estão a ver aqui. Fiz isto nos dois lados e nas duas partes das costas e já consegui cozer. Agora vamos finalmente terminar a costura da nossa almofada. Colocamos então a parte das costas em cima da frente, sendo que nós vamos ficar a ver a parte de dentro da almofada. Alinhamos os meios, utilizando o nariz como referência, e depois colocamos alguns alfinetes. Não coloquem demasiados alfinetes, porque depois a costura pode ficar às ondinhas e até torna a costura mais difícil de fazer. Na nossa máquina de costura, vamos então utilizar a fita de pintor para marcar os 2 cm do nosso valor de costura, alinhando a ponta da fita métrica com a agulha. Depois é só começar a cozer com todo o cuidado para tentar manter essa margem dos 2 cm. Quando cheguei à parte mais grossa, voltei a encontrar um pequeno problema. A máquina, como estão a ver, não avançava de tudo. Eu até fiquei com medo de partir a agulha, portanto parei e fiz todos os pontos desta parte manualmente, com a roda da máquina. E muito devagarinho, mesmo como vocês estão a ver aqui. Quando passei essa parte, voltei à velocidade normal e a cozer com o pedal. Continuei a cozer. Quando cheguei à outra parte mais grossa, fiz exatamente o mesmo, cozi manualmente com a roda e depois fechei a nossa almofada. Dei 3 nós para juntar os fios e depois cortei as pontas. Abri a almofada pelo velcro. Isto foi tudo uma aventura, eu não tinha a certeza de como é que ia ficar o resultado final e quando cheguei aqui fiquei mesmo satisfeita.
mas algumas partes da cara do leão ainda estavam um bocadinho mais para o quadrado do que para o circular. Então o que eu fiz para melhorar isto foi virar novamente do avesso e tive a fazer uns golpes no valor de costura até à zona da costura, sem passar a costura. Estes pequenos golpes vão fazer com que seja mais fácil de abrir um bocadinho a costura e de tornar a cara do leão mais redonda. Cortei também um bocadinho do excesso de valor de costura na parte mais grossa, na zona do velcro. E depois passei o ferro na zona da costura para tentar abrir um bocadinho. E ficou assim. Virei novamente a almofada e agora só resta colocar o enchimento. Coloquei bastante para ficar bem redondinha. E já está, o nosso DIY está feito. Espero que tenham gostado, eu adorei fazer este DIY e adorei conseguir concretizar esta ideia. Se gostaram deste vídeo, façam like, que ajuda bastante o canal, e partilhem com amigos que gostam deste tipo de conteúdos. Se quiserem ter acesso a alguns sneak peeks e alguns pormenores do que se passa cá em casa, podem me seguir no Instagram. Ainda vou fazer alguns DIYs e a decoração final do quarto do Rodrigo, portanto se não quiserem perder isso, subscrevam o canal. Por hoje é tudo, vemos no próximo projeto. Beijo, beijo, tchau! Mas houve alguns erros pelo caminho. Se gostaram do vídeo, façam like, que ajuda bastante o canal, e partilhem com amigos. E partilhem com amigos que gostam deste tipo de conteúdos.